Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí em casa. Esse é o nosso primeiro episódio do Contos Passados. Contos Passados, ele é um projeto, Contos Passados, Leitura e Autocrítica, onde que ele acontece com recursos do edital hashtag SC Cultura em Sua Casa, da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. A classificação indicativa do vídeo é 12 anos, e então a gente vai começar o nosso primeiro episódio do Contos Passados. Eu sou Fred Paiva, sou ator, trabalho com teatro e também escrevo. E Boa noite, pessoal. Obrigada a todos que estão assistindo a gente. Eu sou a Suelen Rocha, também conhecida como Liz Tirmer. Sou cantora, compositora e também escritora junto com o Fred. Nós escrevemos esses dois livros, dos quais a gente selecionou alguns contos para falar para vocês. a gente também hoje tem aqui com a gente a Cleri, que é a nossa intérprete de Libras. Muito obrigado, Cleri. Sempre muito bom trabalhar contigo, tá? Obrigada. Os nossos dois livros, que acho que é importante começar, né? A gente vai falar sobre alguns contos que a gente publicou no livro Mal que se Quis, que é o nosso primeiro livro, que foi publicado em 2009 pelo Fundo Municipal de Cultura. Ele foi publicado, foi editado pela Design Editora, aqui de Jaraguá do Sul, do Carlos Henrique Schroeder e do João Chiodini, né? E o segundo livro, que também a gente vai ler alguns contos, é o Quem Matou Porfíria Reis, que foi publicado em 2013, também por meio do Fundo Municipal de Cultura aqui de Jaraguá do Sul, também editado pela Design Editora. Ali a gente lançou no dia, lembro muito bem, no dia 4 de setembro de 2013, que foi o meu aniversário, né? Então, nossa proposta nessa série de lives vão ser 4 lives toda segunda-feira do mês de novembro, começando hoje e indo até o dia 30, né? A gente vai estar aqui nesse finzinho de noite, né? Finzinho de segunda-feira, das 21 às 22 horas, lendo e discutindo contos antigos que a gente escreveu, né? Vamos começar com a leitura de contos, então. Tu quer falar alguma coisa, Su, antes da gente começar? Não. Quero começar lendo logo o texto para vocês. E, mais uma vez, agradecer, né, a Secretaria de Cultura pelo apoio e também agradecer ao Fred pela ideia, né, para a gente fazer essa revisitação dos nossos contos. Já há algum tempo que a gente não escreve, né, nós estamos trabalhando dentro das nossas áreas e deixamos um pouquinho a escrita de lado. Então, isso aqui é uma revisitação bacana para talvez incentivar a gente à volta à literatura. Posso começar então com Jossa? Pode, vai lá. Vamos lá. Jossa. Viajo rápido de uma parede a outra, os 10 metros que de um canto a outro existem. 10 minutos, quase um recorde. Quero contar a novidade a Jossa. Jossa, escuta, Jossa, eles vão te tirar daqui. Ele me encara com aquela mesma expressão de superioridade de sempre. Não gosto daquela expressão, acaba com a minha alegria. Conto coisas em primeira mão a ele e recebo aquele olhar como resposta. Poxa, Jossa, até isso você já sabia? Bato com os 2 pés no chão, de raiva. Amuado, sento-me com dificuldade e fugo em sua direção. Irritação me faz perder a cabeça, prefiro sentar no piso frio até sentir formigar meus pés. Sabe, Jossa, murmuro sem olhá-lo. Você é meu melhor amigo. Se você não estivesse aqui comigo, na certa eu enlouqueceria. Tudo é tão branco. Então cheiro o branco das minhas roupas e aspiro o branco de todo este lugar. Sinto minhas pernas tremerem, mas elas sempre tremem, então eu ignoro. Quando eu te vi, no primeiro dia, eu disse para mim, esse cara vai me ouvir, vai entender o que dói.
Tudo dói, Jossa. Gemo, minhas pernas formigando agora. Foco o chão, deixando as lágrimas salgadas caírem livres. Pensei que não choraria. Mas é o Jossa. Nossa, eles vão te tirar de mim. Eles não têm coração, reclamo. Mas reclamar é tão banal que acho que nem faço direito. Espalmo a parede para me erguer sem cair e fico face a face com Jossa. Tenho o coração na boca, a dor percorrendo meus órgãos internos. Acho que vou morrer, mas acho isso todo dia, então não conta. Jossa começa a gritar, perdendo o controle. Eu não quero que vá. Mas eles disseram, eu ouvi eles dizendo, minha voz sai engasgada, mas grito mesmo assim. Disseram, vamos pintar a parede e tirar aquela jossa dali. Escorrego minha mão para sua face e a borro com lágrimas. Ele ainda tem aquele mesmo olhar de quem sabe tudo. Só não sabia de uma coisa, que agora eu iria contar, pois vejo eles chegando. Ouviram meu grito e vão me botar para dormir. Eu te amo, Jossa. E colo meus lábios molhados na sua boca seca e dura como uma parede. Tu sabe que eu tenho um carinho muito grande por esse conto, né? Eu Lógico que tu também. sabe. Não à toa você fez a continuação dele. O interessante de voltar. Desculpa, pode Pode falar. falar. O interessante de voltar no Jossa é sempre perceber que eu tive um cuidado que eu não prestei atenção, que era de não declarar o Jossa como um desenho na parede até o final, quase o final do conto. E é super curtinho, mas eu queria passar, eu acho que eu queria passar essa sensação de que era tão importante para ele, que é como se fosse uma pessoa. E daí, quando eu leio e vejo que isso deu certo, porque funciona até para mim, eu faço outro show. Muito bem que deu certo. Um continho tão curto, consegui ainda guardar uma surpresinha sempre gostoso, né? Sim, sim, com certeza. E eu não sei, eu lembro que a primeira vez que eu li o Jossa, acho que isso é uma coisa que eu nunca te falei. A primeira vez que eu li, eu não gostei. Eu Ai, li, eu gente. fiquei assim, tá, deixa eu dormir um pouquinho esse texto, né? E daí eu voltei a ler ele de novo, eu fiquei, aí eu entendi, eu não entendi de primeira vez, assim, né? E a hora que eu entendi, para mim foi maravilhoso. E eu fiquei com aquela sementinha na cabeça do Jossa, né? E que mais para frente ela floresceu, né? Não sei. Eu acho que vamos para continuar a discussão, vamos ler o Quarto Branco e aí a gente conversa sobre os dois, Ok. né? Tá. Deixa eu abrir aqui, é na página 16, né? O, o Quarto Branco, ele foi essa sementinha que surgiu a partir do Jossa, né? Tanto que eu fiquei cozinhando ele durante muito tempo, né? E aí eu consegui. Isso para mim, eu não lembro se eu te mandei ou se. Não lembro. Eu acho que tu também não Mandou. vai lembrar, Não, eu né? lembro, Mas você eu me mandou. só mandei depois que eu tinha fechado ele, assim, né? Ah, sim. Nunca. Eu A sou desse. saber, a saber, antes de você ler, só para vocês saberem, o conto do Jossa está no Mal que se quis. E o conto do Quarto Branco tá no Porfíria Reis. Então, ou seja, realmente é uma continuação. Ele, ele leu daqui para criar aqui. Vamos lá, né? Perceberas depois que o levaram dali, seu amigo. Debateu-se, atirou-se contra a porta, várias vezes até cansar-se, abandonou seus restos no piso. Desejava seu companheiro de volta, não lhes houve tempo. A ousadia, declarar-se, brotou da partida, tão brusca quanto o beijo selado mútuo. A dor pungia dia após dia, apertando as costelas, largado num canto. Ali ficou até que a boca desencaixou do choro. O branco das paredes pareceu mais intenso, então,
alvejando seus olhos pedantes de ouvidos, de olhares, de aflição. Parede branca, piso branco, lâmpada fluorescente, gesso no teto, um copo de leite e uma mosca espatifada tingindo o canto de vermelho. Um misto frio de fascínio e temor num pão dormido de muitos dias. Enxergava formas na massa corrida como crianças em nuvens. Fez disso um esporte. Dedicou-lhe seu tempo a desesterilizar a cena. O esquecer inconsciente, até que as percebeu. Vozes lentas dobravam a esquina. Não foi capaz de discernir palavras do todo. Colou o ouvido à parede e mesmo assim não conseguiu. Apenas o burburinho incompreensível, sem sentido, que aproximava-se. Levou dias para chegar. Curioso. Rezas, tornou-se claro, enfim, Pais Nossos, credos, salve rainhas, e pranto e dor, muita dor, dor maior que a sua, dor que não conhecia, tomou conta dele, do ambiente. O ar colóide coalhava na traqueia, os pulmões reclamavam, diafragmáticos, as paredes suadas merejavam água no piso. Seu pijama branco, encharcado, quarava a tensão nos bicos dos peitos. O cabelo pingava, sentiu um oco vácuo no estômago da alma. Pressionou a barriga nos braços, incômodo, e viu-as. Por onde e quando entraram, não sabia. Mas estavam lá. Seus olhos não mentiam. Duas beatas sentadas, lado a lado, no canto da mosca. Subiu-lhe um frio na espinha, empunhavam grossos rosários em suas frágeis mãos varizentas. Entoavam mistérios por ele e para ele, carpiam e o observavam, repreensivas, pesarosas. Aparou um pouco do suor da testa e, no ato cego, fundiu a brancura do lençol. Sentiu como se morresse. Estremungiu-se. As mãos à boca, desesperado. Sentiu um cheiro de vela empapar o quarto, cera derretida, pavio queimado. Ficou sem ar, sem fôlego algum. Uma das velhas matou uma mosca com o sapato, tingiu a parede de vermelho. Oravam, guinchavam, ensurdeciam-no, excomungou-as e gritou para que se calassem. Calem a boca, calem a boca, calem essas malditas bocas! Berrou indecorosidades para as senhoras. O corpo apertado contra a parede e a cama. Queria entrar na parede. Queria que desaparecessem. Os enfermeiros irromperam porta dentro e o capturaram. Amarraram-no na cama sob o olhar aterrorizado das pobrezinhas. Debateu-se, não as queria ali. Sumam daqui! Fortalecidas continuaram. Senhor, este não é digno de entrar em sua morada, mas ao dizer uma só palavra será salvo. O sedativo foi ministrado, calmantes para cavalos. O corpo rapidamente amoleceu. Ainda resmungou um vagabunda em slow motion, mas nem deu tempo de terminar. Gente, eu gosto demais desse conto. Ai. O que eu mais gosto é que você não sei se você fez intencionalmente, mas você tomou um cuidado de falar justamente do que o Joss acabou se tornando, porque ele virou uma parede branca naquele quarto. Virou uma parede branca do local, né, no caso, né, não necessariamente daquele quarto. E tipo, nas fantasias do personagem do Jossa, tipo, imagino eu, na minha imaginação, que sempre se remetia àquilo, que o branco tomou aquilo que era dele, tomou aquilo que era da relação que ele tinha com a imaginação e com uma irrealidade que ele mesmo criou, mas que era o mais próximo de alguém para ele. E aí você fala o tempo todo do branco, o tempo todo do branco. E daí o tempo todo do branco. É doloroso. Eu acho muito doloroso. Acho muito doloroso. Falo doloroso e dou risada, mas é doloroso.
Tu sabe que a primeira motivação, quando foi para escrever essa história, ela não era uma continuação do Jossa ainda, né? A Hum, primeira motivação foi, eu imaginei uma história que era uma criança, que era um paciente de um hospital, e que ela ouvia outras crianças brincando na rua, no parque, fora da janela, e ela tinha vontade de brincar. Só que no final a gente descobria que, na verdade, era um paciente de um adulto no 12º, décimo, sei lá que andar era, de um hospital psiquiátrico, né? E aí isso foi se transformando. Eu falei, meu, mas isso seria legal se fosse uma continuação do Jossa. Aí que brotou a semente, né? E então eu acho muito. Por isso que eu gosto muito. Uma coisa que tu não sabe, eu já pensei, eu não falei disso contigo ainda. hum. Eu já pensei algumas vezes em transformar essa sequência Jossa Quarto Branco numa peça, É, né? E isso acho que tem, é, acho que isso entra muito na influência do que é a proposta da própria discussão aqui, né? Que é como influencia nos nossos fazeres artísticos sim. principais, né? Para mim no teatro, para ti na música, né? Para mim essa história do Jossa aqui e do Quarto Branco, eu já pensei de várias maneiras, ainda não consegui botar no papel. Não deu tempo, mas queria Isso é tanta fazer. coisa, né? Tem tanta Tem. coisa possível ali. Eu gosto muito, eu gostava, sempre gostei bastante do Joss e do Quarto Branco, como essa continuação, e eu achei ainda mais legal depois que comecei a ler Molloy no Beckett, porque é muito interessante ver uma realidade pelo prisma de uma pessoa que a gente considera que é louca, que a gente considera, né? Que a Sim, sociedade considera é, louca. E aí, claro, a gente não tem esse elemento, a gente não conhece profundamente, mas tem uma coisa muito bacana ali. É porque é a realidade dela, não é? A gente sempre fica conversando isso, é a realidade, a nossa realidade parece distante, e daí a gente chama o que ele pensa e o que ele imagina de realidade, mas é a realidade para aquela pessoa. E como é doloroso você perder isso, sabe? Que sempre me. Porque eu acho Jossa mais romântico do que Quarto Branco, né? Quarto Branco é a realidade nua e crua. Jossa é um romance. É um romance. é um mais dentro da cabeça dele e Uhum. outro mais mostrando as neuras, essas coisas que ele cria dentro da realidade que ele vive, né? Uhum. Que é aquela possibilidade ali, né? E é tanta coisa e é tamanho, né? A gente pinça às vezes um pouquinho nessas histórias, é, algumas nuances, e elas vão se transformando às vezes sozinha. Eu acho isso muito bacana. Na música isso acontece muito para mim. Começa com uma ideia muito simples, muito sem fundamento às vezes, e aí toma uma vida própria e se cria sozinho, como se criasse sozinho. E o Joss foi meio assim. Ele meio que se criou sozinho. Quando eu vi, quando eu vi era isso. E a mesma coisa aconteceu com você com o quadro branco, né? Quando Sim. viu, era isso. Eu gosto muito dessa passagem. É interessante esse processo de criação, né? Como geralmente uma ideia, às vezes uma coisa que uma pessoa fala na rua, que Uhum. um amigo fala pra gente, ou uma frase que surge e aquilo a gente anota, mas a gente nunca sabe para que lugar ela vai ir como conto, né? Ou como escrito, ou se vai render frutos aquilo ou não. Né? Muito, eu acho bastante interessante isso. Tanto tem um conto para mais para frente que eu selecionei que ele surgiu assim, que era uma frase que eu guardei, escrevi, guardei e ficou lá. Aí um Uhum. dia aquela frase brotou e ela tomou uma vida e se transformou numa história, né, no papel, assim, né. Mas uma coisa que eu gosto de
quando eu releio o Quarto Branco em si, daí falando, né? Que eu penso, meu Deus, eu escrevi isso. Quando foi? Eu Acontece fico... com todos os contos, não só, até com música acontece. Eu estou ouvindo alguma gravação antiga e quando é que eu compus isso? Já aconteceu de eu, porque quando você tem gravado, você tem o registro da tua voz, né? Mas e quando você tem só escrito? Já aconteceu de eu ler um negócio e ficar olhando. Eu que escrevi isso aqui. Eu não escrevi isso aqui. Eu que escrevi. O que está na minha pasta? Está na minha pasta de escritos. Como isso veio parar aqui? E acontece porque a gente vai mudando muito. E os nossos pensamentos, as nossas ideias. E mesmo que não mudem muito, às vezes a gente se surpreende porque é justo isso. O texto toma uma vida tão própria que às vezes parece desprendida de você. Eu não sei se você tem essa sensação. Parece que não. Como se a gente estivesse num transe na hora de escrever, né? Isso. Tipo, não, eu não tô escrevendo, tô psicografando, né? Sou eu que tô escrevendo isso aqui. E aí, quando a gente volta, retorna, é estranho. Soa estranho. Mesmo textos que às vezes a gente revisou e leu e releu milhares de vezes, justamente para botar eles nos livros, foi o que aconteceu com todos os que estão nesses 2 livros. Foi nesse aqui, né? Porque Ainda esse assim, aqui teve revisão quase nenhuma, né? é porque ela é pequenininha. Aliás, falando aqui, a artista visual, Priscila dos Anjos, que nos cedeu essa foto dela para ser a capa do nosso livro. Um agradecimento, Priscila dos Anjos. A Priscila de Joinville, né? Isso. E aqui no Porfíria, todas as ilustrações é do Guilherme, né, também, que ele fez a capa, a contracapa e as ilustrações internas todas do livro. Eu acho que não é só música e teatro que perpassam, né, a gente acaba perpassando também as artes visuais, que estão sempre junto com a gente também. Eu não sou artista visual, mas eu admiro muito e eles estão sempre em volta da gente, pessoas maravilhosas como essas, né? A Priscila e o Guilherme. Você vê por que a arte é importante, né? Ela engata uma coisa na outra. Um trabalho escrito que levou uma artista visual a montar um trabalho, nesse caso ela não montou especificamente para ela, mas cedeu, e outro artista visual que fez essa ilustração que eu adoro, inclusive, e fez todo. Então, você vai juntando e vai ressignificando ou vai tornando mais significativo. O Porfíria Reis é o meu livro favorito dos 2, justamente porque tem todo esse trabalho lindo junto. Tá? Todo esse trabalho que ele fez de leitura e de concepção. Ele concebeu desenhos específicos para cada conto, concebeu uma arte que remetesse a toda a história, né, a todas as histórias ali postas. É muito legal. Fora que aqui também a gente tem o Roger, né? Que é um DJ, músico maravilhoso de Jaraguá também. E ele tá dando vida para essa personagem que é do Cabeças, né? Que é o Que é o nosso nosso próximo próximo ponto. conto. Vamos lá? Vamos lá. Cabeças? Um adendo, Cabeça, provavelmente é um dos contos mais antigos que eu já escrevi. Não é dos contos mais antigos, é o conto mais antigo que eu escrevi, acho. Ou o conto mais antigo que eu tenho publicado. Ele foi publicado primeiramente na coletânea Contos Jaraguenses. Eu Isso. não achei o livro aqui em casa para mostrar para vocês, mas é isso Ah, aí. eu tenho ali, mas não... Agora não vou sair aqui, né? Agora. Fica para pronto. Cabeças. Luzes vagueiam soltas no meu olhar. Percebo o mundo girante em velocidade alta enquanto, trôpega, caminho em direção ao ponto, do meu ponto de apoio na epitácio. Ri muitas vezes da irônica proximidade entre o nome da rua e a inscrição tumular. Visualizava escrito em minha lápide, e deu-se, por bons trocados, na epitácio. Lacrimejava de tanto rir enquanto me espalhava pela calçada, esperando ser solicitada. Isso há dias atrás. Hoje a graça permanece escondida na minha cabeça,
encoberta pela autopiedade que me acomete quando estou drogada. Era tarde de uma noite abafada, como as noites estavam desde o princípio de março. Aquele céu de poucas nuvens, quase sem vento, antecipando um dia de calor insuportável. Os carros que passavam sempre desaceleravam quando se aproximavam dela. Ela, como de praxe, oferecia sua carne a um preço menor, porque os clientes eram poucos àquelas horas da madrugada. Então, um deles contratou seus serviços. A rua, enfim, vazia. Olho o corpo perfeito que adorna aquela imperfeição de caráter e me recrimino por pensar que posso julgar alguém. Não pergunto o nome, mas não resisto perguntar se tem namorado. Ele diz que não é gay e sim masoquista. Eu rio ainda zonza, brincando que esse tipo de gente não existe em Jaraguá. Ele ri e pergunta se eu tenho maquiagem comigo. Ela se lembra do pó, de muito pó, e de luzes brilhantes demais para conseguir manter os olhos abertos. Consegue sentir a mão molhada por algo viscoso e quase ri de pensar o que pode ser. A cabeça nem lateja, retumba. A dor é tão forte que nasce nas mãos um impulso de alcançar uma faca e cortar o próprio pescoço. Mas ela não sabe de onde vem esse impulso. E os dedos ardem, como se tivesse acendido seu isqueiro neles. Todos olham para a cabeça caída e perguntam se será teatro. Alguma intervenção urbana, palpitam os entendidos, que não param para olhar muito tempo. Uma brincadeira de mau gosto, macabra e sem nexo que, com certeza, foram aqueles moleques das calças caindo que fizeram. Ao contrário do que imaginam os céticos, a cabeça continua caída. Ela parece tão plástica que alguns arriscam chutar para o canto da praça. A Ângelo Piazeira cheira podre, mas ninguém percebe. A noite é quebrada pela luz da sirene de um carro de polícia. Vêm tantos fardados que quem olhasse de algum prédio poderia achar que os bandidos ainda estavam por lá. A cabeça caída, chutada, mais falada do dia recolhida. Parece uma máscara de moça da vida, mas se descobre um rosto de rapaz excessivamente maquiado, daqueles que, segundo uma senhora que nada tinha a ver com a história, dão-se por bons trocados na epitácio. Gente, isso é minha filha chorando, tá? É que ela não gosta de dormir. Oh. Ela não é muito fã de dormir, não. Como toda criança. Né? Eu lembro quando foi o lançamento desse conto lá no Museu VEG, né? Que foi lançado. Acho que tu travou, Su. Aconteceu alguma coisa ali. Ah, voltou. É verdade. Eu lembro que foi o lançamento lá no Museu VEG e foi, acho que foi o meu primeiro contato com, não, a gente já tava, eu já tava fazendo teatro ali na SCAR, né? Mas acho que foi o meu primeiro contato com a literatura de forma escrita, feita, né? Pessoas que faziam literatura, né? E era uma coletânea de contos, eram 30 contos, 30 escritores, 30 contos, uma cidade. Eu lembro disso até hoje, que era os 30 contos, os contos jaraguaenses, né? Que foi uma proposta do Carlos Schroeder e que ele reuniu vários contistas de Jaraguá, vários escritores de Jaraguá em um único livro, que ficou muito legal. Eu lembro, inclusive, da arte, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, não sei porquê. Foi a primeira coisa. Fiquei Deu embevecido. aquele furor, assim, ai, que vontade de escrever. Sim, acho que foi. Foi. Acho que foi, com certeza. Foi. Ai, E cabeças para ti, assim, né? Foi o teu primeiro conto publicado, provavelmente, né? sim. O que Cabeças traz para ti, assim, hoje, né? O Cabeças, tá. O incômodo que eu tinha, que eu precisava relatar ali no conto, ele continua muito parecido com o que eu sinto hoje. Bastante, bastante curioso isso, que aquele incômodo com, como é que eu vou dizer assim, com a
até eu anotei aqui para não esquecer, com aquele conservadorismo assim meio estranho que ronda. Você sabe que acontece, que a prostituição acontece, que ela tá logo ali, mas ninguém fala, e sabe, é um tabuzinho. E assim, hoje, né, a gente já tem o que tem 10 anos? 10? Não tem mais, esse conto tem mais anos. Esse ano E aí tem quanto? tem mais. Tem mais, tem mais de 10 anos. E essa sensação ainda se mantém de que existe sabe, é porque Jaraguá é uma cidade bastante pacata. E eu lembro quando eu imaginei que se uma cabeça estivesse jogada na praça da cidade, que a primeira coisa que as pessoas fariam seria achar que não era de verdade, sabe? Que não é uma cabeça de uma pessoa morta, que foi cortada e jogada ali, não é. É um boneco, é alguma coisa. E a personagem eu tinha essa intenção que no início, enquanto a gente falava, enquanto a travesti ia narrando um pedacinho da vida dela, e depois ela falasse da pessoa, ficasse a dúvida se quem foi encontrado foi a travesti ou se foi o rapaz que foi pegar os serviços dela. E até hoje isso fica meio nebuloso, né? Quem era aquela pessoa que acabou aparecendo e por que levou isso a acontecer? E eu adoro essa dúvida. Por que eu não respondi e não vou responder essa Eu até hoje dúvida? não sei. É. E isso é outra coisa que fica, sabe, por trás do meu incômodo. Na verdade, eu acho que Cabeças é uma ilustração do meu incômodo. Então, eu Uhum. procurei um jeito de expressar ele com essa, usando o espaço da cidade, o que já acontece lá, o que é realista, com essa ideia da cabeça super maquiada e jogada no centro de uma cidade pequena. E as pessoas, né, não acreditando naquilo até o final, não acreditando que aquilo é real. Mas eu não sei se eu fui muito precisa nisso, mas pelo menos até hoje, o mesmo incômodo, quando eu leio o conto, eu ainda sinto. Então, eu acho que ela funcionou como uma boa expressão desse meu incômodo na época. Tem uma coisa que eu me dei conta hoje só, quando eu tava relendo Cabeças, né? Que tem uma frase que tu coloca que é a Ângelo Piazeira cheira podre, mas ninguém percebe, Uhum. né? E eu acabei pensando em como as cidades se enfeiam, né? Eu não sei se tu já viu, mas tem algumas fotos da Ângelo Piazeira de antigamente, especificamente sobre a praça, né? Uhum. Que a praça era maravilhosa, né? E ela tinha um lago, tinha plantas e tinha um jardim maravilhoso, e hoje é um estacionamento, né? E foi Então, para tomado. mim, foi tomado. Para mim, isso é um pouco de cheirar a podre, né? Mas aí não é o cheirar a podre que tu trouxe no texto, mas acho que tem também dessa coisa Claro que tem, claro que da, tem. da, da Porque podridão do querer se desenvolver, né, Uhum. sem pensar o que tu tá fazendo, né, como Uhum. cidade, como comunidade, né, por que que vai desmanchar aquilo que era bom e transformar numa coisa que é estéril, né? Como foi feito, a gente viu esses dias nas redes sociais uma praça em São Paulo que ela foi revitalizada e na verdade a revitalização dela foi tirar as árvores e a grama e deixar só concreto quase, né? Que revitalização é essa? Que vida nova é essa que se traz, né? Sim. Ou então quando se tira quase todas as árvores do calçadão aqui, né? E planta algumas árvores que nunca vão crescer,
Assim, elas vão ficar pequenas, são árvores de pequeno porte, que não vão dar tanta sombra, né? E não se pensou, por exemplo, né? Se a gente pega mais para frente na Marechal ali, as árvores existiam há muitos anos, né? Então as pessoas nunca pensaram, por exemplo, na fachada daqueles prédios. E as fachadas não são bonitas, né? E Ainda que aquela rua fossem, era né? linda. Ainda que fossem, a natureza é muito mais linda que um prédio, né? Yeah. E daí eu fico pensando, a que custo o desenvolvimento ou querer desenvolver-se nos leva cegamente a fazer coisas erradas. Isso é uma coisa aqui em Macaé, né? Que é uma cidade maior que Jaraguá e tem um fluxo grande de pessoas e que se desenvolveu muito rápido por causa do petróleo. Então aqui você tem uma cidade que teve um boom muito rápido. Lugares que eram mato hoje são bairros enormes. E você vê que as pessoas não se incomodam com as árvores, elas botam veneno nas árvores. Não é um negócio assim que é proibido você cortar uma árvore, mas e se ela morrer, né? Então eu mato ela. E isso me incomodou muito quando eu descobri que faziam isso. E é uma comum, porque ela atrapalha a fachada das casas, ela atrapalha a fachada dos prédios, ela atrapalha. Mas tá, gente, e sombra, e sombra, e a sensação de unidade, a sensação que a gente tem de descanso e de prazer, que a gente busca quando vai para as praças, quando vai para o campo, quando vai. Sabe? A gente busca isso, a gente busca ficar ligado à natureza, sentir-se mais leve, próximo a ela. Mas a cidade é uma massa de concreto gigante em que a gente dorme todos os dias, de segunda a sexta, para daí, quem sabe no sábado, ir para um lugar assim. Parece meio cabeças não muito pensantes. Uma cabeça caída, né, que É, pensou aquilo. isso cheira podre. Né? Cheiro. É muito ruim isso, né? Isso quando tem uma coisa de sensação de pertencimento, né? Como é que tu pertence a um lugar que é só concreto e asfalto, né? Quando tu passa e não tem, e ainda sem cor, é muito estranho, é difícil pensar nessa realidade. Claro que tem cultura, tem outras coisas, né? Outras possibilidades, mas ainda assim a natureza nos liga de uma forma completamente diferente, né? Ela nos liga ao vivo, ao que realmente importa, né? Falando que realmente importa, vamos falar de Operário? Vamos falar de Operário. Vamos lá. O Operário é um dos contos que eu publiquei daí aqui no Porfíria, né? Que é, vamos lá, Operário. Ao clarear do dia, o frio aumenta. Pega o cobre e puxa. Foi o que eu aprendi nesses 6 anos. Pega o cobre e puxa. Que clareando o dia, o frio aumenta. Bate um vento gelado e esfria a espinha. Mesmo com a porta fechada, o vento entra pelas frestas e acentua a frieza. Pega o cobre e puxa. Frieza do tempo refletida nas pessoas que distancia. Aqui ninguém conversa. Não pode. Não pode atrasar a produção. Pega o cobre e puxa. Números. O chefe fica de olho, filha da puta. Se a gente para um pouco para descansar, ele já olha torto. Então, pega o cobre e puxa. Sacanagem. 7 da manhã, pega o cobre e puxa. Para acabar o turno tem chão. O trabalho dignifica o homem. O caralho. 6 anos de dedicação e o que eu ganhei? Nada. O chefe vira gerente, o técnico vira chefe, o preparador vira técnico, e eu aqui com a barriga colada na linha. Só me sobram uns tapinhas nas costas depois, perto do Natal. Isso não me enche a barriga. Pega o cobre e puxa. Devia pedir a conta. Vontade não me falta. Abrir um negócio próprio, virar patrão.
Ninguém me manda. Pega o cobre e puxa. Mas para isso eu preciso de dinheiro. Agora não dá. Tem um curso técnico para pagar, não dá. Técnico mecânico no Senai, noturno. Que esperança de ganhar aumento. Só para isso esse curso de merda, salário de merda. Pego o cobre e puxo, tentando. Quem sabe um cargo melhor? Facilitador, quem sabe? Dá uma lambada nessa galera. Quero ver quem vai dormir no banheiro, engambelar o chefe. Pego o cobre e puxo. A hora não passa nunca. Engatinha. O pé gelado, molhado da poça, poça da chuva na porta da empresa, chuva no caminho, caminho de zica, ciclovia, improviso uma capa de chuva com um saco de lixo. Lixo. Assim que eu me sinto. Pego o cobre e puxo. Um saco de lixo esperando o trem atravessar minha vida na chuva. Pego o cobre e puxo. E o pé, meia, sapato, molhado. Vento gelado subindo pela perna da calça, arrepio frio, calafrio. Pego o cobre e puxa. Acho que nunca vou sair daqui. A gente sonha, mas sonho é sonho. Desde quando o pobre tem direito a sonho? Pego o cobre e puxa. Desde quando o pobre tem direito? Pego o cobre e puxa. Desde quando o pobre tem? Tem conta para pagar, prestação para liquidar, família para tratar. Não eu. Moro lá no barracão com mais 11 camaradas. Pego o cobre e puxa. 6 beliches num galpão. Não tem sala, quarto, cozinha, só as beliches e um fogão de 2 bocas. O guarda-roupa de papelão de geladeira, com um cabo de vassoura atravessado. E umidade e mofo. Mofo por todo lado. Cidade maldita onde tudo mofa. Gente mofa. Mofa sem nem perceber. Pega o cobre e puxa. Os caras do barracão são gente boa. São gente boa e tal. Mas não quero mais isso pra mim, não. Pega o cobre e puxa. Eu vou me apertar, eu sei. Eu vou alugar uma casinha lá em Santa Luzia e levar a clarinete para morar comigo. Vou fazer um filho nela. Pego ela e puxo. Puxo gostoso. Fazer um bacuri para correr pelo quintal, jogar bola comigo. Ah, se ela me desse bola. Me esnoba, desgraçada. Pego o cobre e puxo. Passa toda pelo corredor, do meu lado, e me chama de pé rapado. Me chama de pé rapado só de olhar. Eu sei que ela me quer. Ela que não sabe. Vou provar para ela. Pedir. Pego o cobre e puxo. Virar patrão dela e ela minha dona. Pedi-la em casamento. De hoje não passa. No final do turno vou chegar para ela e casa comigo e puxá-la num beijo. Matar minha sede na boca dela. Enquanto isso, pego o cobre e puxo. Ah, O que você estava narrando? Taylorismo. Hã? Trabalho repetitivo, Nem né? Acho que, imaginei. né? Sei lá, Isso é muito bom, isso. tava narrando um pouco de, para mim tem um pouco de, deixa eu ver, tô vendo os comentários de algumas pessoas aqui. Depois a gente fala das pessoas que estão comentando aqui, né? É, mas tem uma coisa muito sobre a realidade, né? Que a gente vive numa cidade muito industrial, muito mecânica, né? Onde as pessoas vêm sozinhas para morar aqui, onde elas têm muita dificuldade em se socializar, onde a gente tem uma uma barreira física que o nosso horizonte é curto porque a gente mora num vale, o nosso céu é limitado porque a gente tem um tempo quase sempre nublado. Não nos últimos anos que isso mudou, né? Porque não sei se é mudança climática, hoje a gente tem muito mais dias abertos, mas eu lembro quando eu me mudei para cá, era nublado quase o tempo todo. Quando tu morava aqui ainda também, né? Yeah. E quanto isso reflete na nossa vida também, né?
a mecanicidade da coisa, a dificuldade de se relacionar, a gente não vê longe, não vê longe para cima nem para frente, ficar preso, vir para uma cidade para trabalhar especificamente e ter que ficar aqui por isso, porque a gente não tem oportunidade no lugar onde a gente veio, né? A gente é até uma questão que a gente discute muito sobre a questão, né, que ali no Contraponto, que é o grupo de teatro, né, que inclusive que era Colher de Pau quando tu ajudou a fundar o Colher de Pau, claro, tu foi uma das fundadoras, né? Hoje o Colher de Pau se chama Contraponto, que vem já da biomecânica, porque o contraponto é o primeiro dos preceitos, e a gente fica pensando, né, como que essa mecanicidade que a cidade traz, a industrialização da cidade traz, influencia no nosso teatro, né? Influencia no nosso fazer teatral, de uma coisa mais que explora esse trabalho do corpo, a partir do corpo, mas porque a biomecânica não é só isso, mas que tá a partir do corpo, a partir de partituras e tal, né? Mas eu estava pensando também de uma realidade que eu via na época, né? Na época eu trabalhava numa indústria aqui da cidade, e era uma coisa que eu via muito nas pessoas que trabalhavam nas linhas, né? Era uma sensação que eu tinha das pessoas viverem daquela forma, né? Com as dificuldades. E eu acho que a gente tem um pouco a ver com cabeças, né? Com a O realidade da incômodo cidade. seu com a sua realidade próxima, é o incômodo meu com a minha realidade próxima. A gente Sim. nem pensou nisso, mas meio que os contos se casavam. Eram sobre esses incômodos, né? Sim, Tem alguma coisa que hoje te incomoda nesse conto? tem, o final. O final dele. O final do conto, né? Eu acho que quando ele chega ali e fala que vai pegar ela vai pegar e vai puxar ela num beijo, porque mesmo ele saber, ela não dando bola para ele, isso me incomoda, né? De alguma forma. Eu não sei como eu escreveria hoje. Isso, eu sei que é meio que um pouco da realidade do personagem, que muitas pessoas que trabalham ali não têm ainda não é discernimento, mas essa, como é que é a palavra? Essa percepção, né, de que não pode chegar e fazer isso, né? Há Que uma não é ideia, não. né? Não é não, né? Mas eu escreveria de outra forma, provavelmente, né? Sim. Talvez eu manteria a ideia, mas eu escreveria de uma outra forma, dando um pouco mais de crueza para a coisa, assim, né? E uma Os percepção maior. contos, desculpa, os contos acabam encontrando com o que a gente via na nossa realidade há uns anos atrás, com a mudança que a sociedade vai tomando, né? E algumas coisas vão batendo. Não é que não você achasse certo na época uma mulher ser puxada contra a vontade, mas é que a ideia não era tão assustadora, porque afinal de contas, né, você não tinha uma conversa aberta e ampla com as mulheres sobre o quanto isso as incomoda. E hoje a gente tem. Então é muito mais fácil saber para um grupo diferente que é diferente da gente, o que incomoda eles na vivência deles, e a gente não conseguir escrever mais isso daquela forma. Ou se Sim, escrever, escrever exatamente sabendo que está escrevendo por causa disso. Estou colocando nessa situação porque esse meu personagem ele não entende esse conceito de a pessoa ser dona do próprio corpo e não você não poder fazer esse tipo de coisa. Como ele não entende, eu tenho que botar essa narrativa claramente. E aí, com certeza, ia ficar até mais pesado, mais hardcore. Se provavelmente. fosse a E intenção, né?
eu acho que quando a gente, em 2013, que foi quando a gente lançou o livro, eu acho que, na verdade, quando a gente lançou esse em 2009, a gente já começou a escrever as coisas para esse aqui, né? Uhum. Então, ele nasceu ali entre 2009 e 2013, em algum momento. Em 2013 já não tinham mais tantas coisas novas aqui. A gente estava muito fazendo retrabalho desse, né? Então, vamos colocar aí 10 anos, 9, 10 anos. A gente não tinha tanto acesso a essas conversas, né? Por exemplo, ali falar sobre machismo, sobre as dificuldades do machismo, eu pelo menos não tinha, né? Ou os diálogos sobre a comunidade trans, que também perpassa ali no cabeças, né? A gente não tinha. É importante esse, é uma visão que a gente provavelmente hoje nós escreveríamos, teriam outras pitadas de outras coisas nesses textos, né? Porque também é aquela coisa, as pessoas amadurecem, os escritores também amadurecem porque eles são pessoas. Sim, claro. Né? E quanto mais as conversas são, e é por isso que eu acho muito legal, né? Quanto mais as conversas vão se abrindo, os grupos vão conversando entre si, a gente vai tendo acesso porque a nossa realidade acaba sendo muito restrita, muito pequena, com quem a gente convive, com quem a gente conversa. A internet ampliou isso. A gente consegue conversar com mais gente, a gente consegue ir para mais longe com com as nossas conversas e mais legal ainda, ouvir a conversa dos outros. E aí chegar a realidades que não nos alcançavam antes. E muda muita coisa. Tanto que eu acho que muito do meu incômodo de escrever hoje em dia, que eu praticamente não escrevi mais depois do Porfíria Reis, é justamente por isso. Porque toda vez que eu escrevo, eu me debato com uma pessoa que não, não conhece sabe, não conhece a realidade do outro. E eu não me sinto tão confortável como eu me senti confortável escrever Jossa anos atrás. Porque eu penso, eu não conheço essa realidade. O que eu estou falando? O que eu estou falando tem base? O que eu estou falando tem profundidade? Não seria mais fácil primeiro eu conversar, eu, sabe, fazer trabalho de campo, conhecer, ouvir a história das pessoas que convivem nessa situação, para daí eu começar a escrever, mesmo que daí sejam as minhas palavras, mas o conhecimento é mais amplo. E esse incômodo vem de agora, porque a gente tem acesso a essas informações, a gente tem acesso a isso. Aí eu olho para minha realidade e fico assim, mas eu não posso falar disso, sabe? Esse incômodo. Eu não tenho conhecimento. E aí, nessa de vamos conhecer e conversar, não escreve nada, só fica ouvindo as histórias das outras pessoas. E é como incrível como a nossa realidade é pequena. É assustador como a nossa vivência é uma gotinha no oceano. Com certeza, eu acho que a gente tinha. ah, Nessa época aqui, 10 anos atrás, era muito difícil encontrar pessoas para conversar, né? E hoje, o acesso através das redes sociais. As redes sociais têm coisas maravilhosas, têm coisas odiosas, né? Que trouxeram para a nossa vida. Mas uma das coisas boas é conversar, né? E então, realmente, muitas coisas que me incomodavam, eu acabava usando o papel para Para esmiuçar. esmiuçar, né? Para eu poder entender, para eu poder desdobrar aquele trabalho é uma coisa. Hoje eu vou lá e converso, quando dá tempo, né? Porque também isso é uma coisa que isso, Quando dá tempo. quando dá tempo. Bom, não, bom. E aí, temos tempo de ver as. A gente está com 55 minutos, a gente tem mais 5 minutinhos de live, né? Deixa eu só falar um oi pro pessoal que está assistindo a gente aqui, né? Deixa eu ver, ó. Rosângela de Limas, Oi, o Paulo Rô! Prachedes mandou várias mensagens, o Inácio Carreira também, Oi, a Nath! Dona Neuza também está aqui assistindo. Um abração.
Milena Bernardes, deixa eu ver quem curtiu aqui. O Rafael Nagel, o Wagner, a Andréia Silva, seu pai, e a Ele Miriam. tá assistindo e cuidando da Dara lá embaixo. Ah, legal. Né? E, enfim, a gente já vai Ah, indo que para os bom, gente. encerramentos, né? Dá para ler mais um, né? Mas a gente não vai conseguir Conversar sobre. discutir, conversar sobre, mas dá para ler um só para encerrar a live hoje, né? Que é qual? Ah, é a Que maçaneta. é a Me maçaneta. ferrei. Sou eu, é meu. Eu adoro isso. Vamos lá. Qual página que tá? 42. Tá. Esse A Maçaneta é um desses contos que, para mim, ele surgiu de uma frase. Eu anotei a frase e depois de muito tempo foi que saiu alguma coisa, né? Que a frase era: quando eu era pequeno, a maçaneta da porta do meu quarto abria para cima. Era tão surreal e era com essa entonação, né? Que ela surgia. Ela era porque o que acontecia? Uhum. Quando eu era pequeno, realmente a maçaneta da porta do meu quarto abria para cima. Né? Ela não Sério? virava para baixo, ela virava para cima, Uhum, né? pra abrir. Para abrir. Que surreal. É, porque na verdade assim, a porta foi colocada ao contrário e aí a maçaneta ficou ao contrário. Gente. A maçaneta ficou de ponta cabeça. Mas tá, vamos lá. Só que daí mudou a entonação, né? Quando eu era pequeno, a maçaneta da porta do meu quarto abria para cima. Era tão surreal. Eu não era um garoto arteiro, mas passava dias trancado lá, de castigo. Minha tia era muito brava e eu morava com ela. Se falasse mais alto no apartamento, mais alto que a TV, ia para clausura. Nesses dias, ouvia-se apenas o barulho da TV dentro de casa. Meu primo não brincava, solidário a mim. E nem falava com a mãe, solidário à causa. Ela não ligava. Quanto mais silêncio, melhor. Assim não atrapalhávamos sua novela, nem perdia a conta no tricô, e a maçaneta não subia. Nesses dias, eu ficava na janela, ajoelhado numa cadeira, observando a vida. O prédio da frente tinha muitas sacadas. Havia uma senhora que passava as tardes numa dessas sacadas. Fumava desesperadamente. Sempre me dava largos sorrisos e tchauzinhos furtivos. Nunca vi ninguém com ela. Ninguém a visitava, parecia. Devia ser sozinha. Adoraria ser seu neto. Seríamos mais felizes, ela e eu, e não haveriam castigos de portas fechadas. Nesses dias sentia muita fome. Às vezes, raramente, a tia saía para comprar mais lã. E finalmente a maçaneta subia. Era o primo. Trazia comida, água e brincadeiras. Ríamos e gritávamos, corríamos. Os vizinhos surpreendiam-se. Havia vida naquele lugar. Mas a tia logo voltava. O griteiro cessava e a maçaneta descia. Retornava o primo ao sofá, retornava eu à janela. Nesses dias gostaria de fazer como os gatos, descer os lances de sacada e ganhar a noite. Ninguém saberia, só o primo. Eu o levaria comigo. Fugiríamos dali. Essa ideia tomou meus pensamentos, fugir dali. Mas como? Matutava e observava. A velhinha simpática, a empregada limpando a vidraça, o cachorro de língua de fora. Uma vez vi um homem e uma mulher pelados brincando. Achei tanta graça. Ri baixinho vendo os dois. E voltei aos gatos. Neste dia tive um estalo. Esperei a tia sair. Demorou, mas ela saiu. Comi alguma coisa e ficamos à beira da porta, esperando a tia voltar. Ouvimos a chave entrar na fechadura e girar. A maçaneta baixou. A porta entreabriu. Escancareia, com o coração na boca. Peguei a mão do primo e puxei.
Atropelamos, derrubamos a tia, corremos escada abaixo, ganhamos a rua. Suspirei o ar leve de felicidade. A tia não nos alcançou. Nem sei se foi atrás. Nesse dia, a maçaneta que tanto esperei subir desceu, abrindo portas no meu peito. Foi tão surreal. Eu adoro esse conto, gente. Ai, muito bom. Nem Ai, vamos falar sobre, é para fechar assim. sim, é para fechar assim. Para fechar assim. Gostoso. Então, quem assistiu a gente, muito obrigado. Né? Lembrar novamente que Contos Passados, leitura e autocrítica, ele acontece com recursos do edital SC Cultura em Sua Casa, da Fundação Catarinense de Cultura e do governo do estado de Santa Catarina. Né? Se vocês quiserem encontrar mais material sobre o que está sendo divulgado, está sendo realizado pelo edital, é só jogar lá na internet, né? Em qualquer uma das redes, hashtag SC Cultura em Sua Casa, que vai vir muito material de muitos artistas catarinenses que estão realizando ações online para sobre seus trabalhos, sobre seus processos criativos, sobre tanto na música, no teatro, na dança, nas artes visuais, no audiovisual, em todas as áreas, né? Na literatura, como a gente está fazendo aqui, né? Então a gente ainda é da quinta listagem, tem mais uma sexta listagem de ações que vão acontecer ainda, né? Este ano. Então a gente espera vocês na próxima segunda-feira, às 21 horas também. Próxima segunda-feira, que acho que é dia 16, né? E eu acho que é 16, não sei. Segunda-feira, 21 Segunda-feira, ok. horas, aqui nesses mesmos canais, que é o canal do meu canal no Facebook, o meu canal não, o meu perfil no Facebook, o perfil da Su no Facebook, o meu que é Paiva Fred, o perfil da Su que é o Liuak, e também na página do livro, do Quem Matou Porfíria Reis, que é só procurar lá no Facebook, @Porfíria Reis, né? E também a gente também está fazendo a live por lá. Então, até semana que vem. Su, tu quer dividir, Muito obrigada a todos. Não, quer obrigada falar a alguma coisa? todos. Quero agradecer a nossa intérprete, né, Clery? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui com a gente. E a gente se vê então na próxima segunda-feira, se tudo der certo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deixa eu colocar a tela final aqui.